Fabrício Bruno foi bem, muito melhor do que eu imaginei. Muito bem, Fabrício Bruno. Muito legal, muito legal. Muito legal. Jogou com personalidade, zagueiro rápido, não perde no mano a mano. Legal. Marquinhos vai voltar, sabe que tem um cara que pode jogar na dele sorrindo. Casemiro, sabe que tem três garotos que podem jogar na dele sorrindo. Salve, salve, galera! Vambora com mais um vídeo sobre a seleção brasileira. Nesse último amistoso aí da seleção, nessa data FIFA, né? Seleção brasileira empata por 3-3 aí, diante da Espanha, no Santiago Bernabéu. E vamos falar sobre a arbitragem, né? A arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo, né? 2 pênaltis marcados, o primeiro e o terceiro para a Espanha, que obviamente, eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que nenhum dos dois foi pênalti, né? Também teve um pênalti em cima do Fabrício Bruno, que o juiz não marcou. E o último pênalti em cima do Galeno, que foi o 3-3, né? Foi pênalti, claramente pênalti. O Carvajal puxou o pé do Galeno ali, naquele lance aí, né? E uma pergunta: o saldo da seleção brasileira foi positiva nessa data FIFA? E quais jogadores conseguiram se destacar nesses 2 amistosos, contra a Inglaterra e Espanha, né? Deixa a tua opinião nos comentários e vambora para mais um vídeo aí, galera. Deixa o seu like. Valeu, não tem galera. jeito. Eu me emociono, eu quero ver o Brasil jogando bem, eu tô feliz pelo Dorival, eu tô feliz pelo Endrick, eu queria ver jogando no Palmeiras, eu quero ver jogando na seleção, porque o moleque é diferente, apesar da pouca idade. Tô emocionada demais para dar boa noite pro Pascoal. Quero o destaque do Pascoal. Boa noite, Dani, depois dessas férias, boa noite, que você tá voltando. Aê, Mauro, nada. Aê, Zé. Aqui não tem conversa fiada, não. Aqui é o seguinte, ó, deixa eu logo falar um negocinho pra vocês. O Bento pegou tudo, pra mim foi o melhor em campo disparado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, João Gomes jogou cansado o primeiro tempo. Danilo jogou cansado o primeiro tempo. Né? Jogou se você tá aí, onde você tá? Você tá em casa? Se o Rafinha passar na porta da sua casa, arruma alguma coisa pra ele fazer. Porque não jogou nada, ele não apareceu pra jogar. Rapaz. Avisa pro Rafinha que tinha jogo e ele não foi. Cadê vocês viram o Rafinha, não? Ele tava lá no cantinho direito, assim, mais pra linha de fundo. Avisa o Rafinha, por favor, que tinha jogo e ele não foi. E era jogo da seleção brasileira. Ele não apareceu pra jogar. Ele é muito bom jogador, mas pra seleção brasileira precisa mais. O muito bom jogador tem um monte deles, mas pra seleção brasileira precisa mais do que ser bom jogador. Né? O Paquetá faz um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, chamou a responsabilidade, arrumou o time, porque o André foi dividir a obrigação com ele, entendeu? Aí o André e tal, aí de área. Aí como a gente tem agora uma fartura de volante, né? Antes, Douglas Luiz entrou no finzinho, que jogador. A pontos da gente se questionar sobre a transição da saída do Casemiro já mais rápido. Não contratar João Gomes e Bruno Guimarães juntos. Imagina, já estão pensando em contratar os dois. Por que não? Mas eles jogam em gigantes do futebol da Inglaterra, é difícil tirar. Por que não? Porque o que eles jogaram hoje. Aí na frente da seleção do Brasil, aí eu vou fazer primeiro o seguinte, o Endrick. Eu falo para vocês que quando o Endrick chegar na Europa, ele vai ser muito melhor do que a gente imagina. Porque lá ele vai ter um pouco mais de espaço para jogar. E ninguém vai ficar toda hora dando bola. Você viu o Cucurella? Sabe o que o Cucurella fez? Ele deu um tostão na coxa do Endrick com 0 de jogo. Vocês viram isso? Ninguém viu. O Cucurella foi lá e deu um tostão na coxa dele. Ficou lá com a perna lá enroscada, com dor na perna. Ele sentiu que foi pancada. Aí a primeira bola que ele saiu em cima do Cucurella, ele deu aqui logo uma nele, um de direto no queixo e saiu por baixo fazendo a falta. Porque o moleque não é bobo de bola. Sim. O moleque é do ramo. Ele é do ramo futebol. Você joga. De que ramo que ele é? Do ramo futebol. Ele sabe jogar. Essa é a atividade dele, jogador de futebol. E aí, Dorival Júnior. Sabe o que foi do Dorival? Tava tão ruim com o Fernando Diniz, mas tão ruim com o Fernando Diniz, mas ruim. Que o Dorival, sabe o que ele fez? Você vai jogar lateral direito, é lateral direito. Você vai jogar de central, é central. O volante é volante, 2 volantes, um aqui na frente. Cada um na sua. Isso faz um efeito espetacular.
Porque o jogador na seleção brasileira não tem tempo de assimilar tudo aquilo que o Fernando Diniz é um bom treinador. Eu não estou criticando o Fernando, é um bom treinador, mas na seleção foi ruim. Foi ruim. Por quê? Porque é muito movimento para os caras entenderem. O falou que tinha dificuldade de receber toda hora tanta bola, toda hora. Passando, né? O André não. Aí o André, pô, a bola... Pá, é a diferença do áudio que vazou. Vazou não, né? Que mostraram ele falando antes do outro jogo, né? Assim, tá com a bola... Criatividade, do meio pra frente, faz o que vocês sabem. Perdeu, todo mundo se ajuda. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou chegar no Dorival, o Dorival vai falar daqui a pouco ao vivo aqui, entrevista coletiva. Eu vou chegar nesse menino, não é à toa não que ele tá ali com essa camisa da seleção brasileira, porque ele merece, ele tem personalidade, continuou no jogo no segundo tempo com dor na perna. Mas eu quero começar por esse ponto que vocês destacaram aqui do meio campo. Todos vocês trouxeram a questão do meio, que no primeiro tempo não aparece tão bem, no segundo tempo melhora e muito em função dos volantes. A gente cita o Casimiro, acho exímio jogador, extrema importância na seleção brasileira. Se for fazer uma transição, ele tem que estar ali para essa transiçãozinho. Vou tocar essa bola em você para ouvir aqui Mauro e Pascoal depois também, mas começando por esse ponto, porque os volantes dessa safra chamam a atenção. Então, assim, sem desmerecer o Casimiro, mas talvez seja a posição hoje que menos precisaria de um cara da antiga seleção e do que a gente já viu passar. É mais ou menos por aí? Casimiro não tem que estar. É um cara importante, a sua liderança, ainda a sua vitalidade. É um cara que tem peso dentro da seleção brasileira, respeitado mundialmente, líder, né, capitão. Eu acho que ele ainda é muito útil à seleção. Agora, abrir mão dessa safra nova, nem pensar. Alguém vai ficar de fora, não dá para convocar todos, né? Hoje, especificamente no primeiro tempo, até pelo modelo de jogo da Espanha, né? Marcação com linha bem alta, né? Dificultou a saída do Brasil e foi um primeiro tempo que o passe não encaixou. Paquetá, Bruno Guimarães e o próprio João Gomes, eles não conectaram esse passe para encontrar os três homens de frente. Como o Pascoal falou, o Rafinha muito na ponta, né, sem muita movimentação. O Vinícius ainda tentou se movimentar um pouco, mas não foi o Vinícius que a gente está vendo no Real Madrid, né? Nesses dois jogos não foi ainda. Ele é muito bom jogador, sempre aparece, sempre tem algum lance com ele, mas sabe que ele pode render muito mais. Não conectou, como foi contra a Inglaterra, o meio-campo com o trio ofensivo. Ficou um vazio ali, um espaço muito grande, e que a Espanha merecidamente fez um primeiro tempo muito melhor, né? Encaixou o seu jogo. Cara, os dois caras de lado, né? Esses meninos, Lamine, né? Lamine e Yamal. Com o Williams lá pelo lado esquerdo, Lamine e Yamal. E o Williams pelo lado esquerdo, né? Dois jogadores... Característica dos que o Brasil tem, mas eles funcionaram. E o Rodri é um absurdo que joga, né? Baita de um volante que se transforma no meia, que joga no Manchester City. Então, assim, encaixou melhor, o Brasil não conseguiu jogar. Aí entra o Dorival, entra o treinador, que ousa, que não tem essa do cara tá chegando na seleção ainda, ele tem peças, ele tá vendo que o jogo tá ruim para ele, não encaixou como foi contra a Inglaterra, ele muda. Traz o Paquetá um pouquinho para trás, aí o Paquetá vira o segundo homem de meio campo, né? Que é versátil, sabe fazer isso, e o Andrés um pouquinho mais à frente. Então, assim, aí entra o Endrick, iluminado, que está num momento especial, né? A bola procura ele. Ó, para mim foi pênalti. De todos os pênaltis que aconteceram no jogo, o mais pênalti para mim foi o que não marcaram. A gente já vai chamar o Gaciba. Que foi no Fabrício Bruno. Para mim foi pênalti no Fabrício Bruno. Ainda bem que não deu, que aí o moleque fez o gol. Foi gol na sequência, ainda bem. Eu já vou chamar o Gaciba, eu quero só ouvir vocês dois sobre essa questão. O caderninho tá on hoje, hein, Pascoal? Opa, mas isso tá longe, desde as 4 da tarde que a gente se encontrou. É que vocês levantaram essa bola do Casimiro e eu tava olhando aqui quem ficou fora agora desses amistosos, também por lesão, e que provavelmente estarão na Copa América. Ederson, Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Martinelli, talvez o Casimiro, o Neymar ainda não, né? Sim. Então, assim, tem muita gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se puser o Neymar, 8 e tal. Então, mas se você pensar uma hora em você vai ter todos que dar uma esses peneirada. nomes,
E aí, assim, eu não sou a favor de não convocar o Casemiro. Não é isso, tá? sim. Ele tem que estar nesse grupo. Mas eu digo do ponto de vista de elenco e grupo, o que faz menos falta em posição talvez seja o volante, né? O goleiro faz muita falta. Zagueiro, por mais que, é liberal, de Fabrício Bruno cumpriram a missão. Falta o goleiro? Hoje não. Contra a Inglaterra, não. Não, o Ederson é melhor que todos Pascoal, eles. eu acho que o Ederson e o Alisson Sim, mas é que demais. porque o Bento joga no Atlético Paranaense. Se ele jogasse no City, ele ia ser o goleiro e o Bento que joga no Atlético Paranaense. Pois é, e quem joga E aí no ele ia City? pegar pra caramba e ia ser o destaque. Por que o City comprou outro brasileiro e não ele? Porque aquele é mais velho. Quando chegar na idade do 23, vai levar esse aí também. Não, tomara. Não estou falando mal do Bento, não, mas acho que os outros ainda são melhores. E acho que desses 8 ou 10 que ficaram de fora e outras posições, aí você vai convocar só 23, não sei se Copa América vai ser 26, então você imagina, mas olha, agora tinha o Casemiro, eu trago de volta, mas então eu não vou. Ou o André... Ou o João eu vou mandar embora, eu não vou levar, porque eu não vou levar os 3, ou não vou levar o Douglas Luiz. É pesado, não é Bruno fácil Guimarães, escolher. Ninguém vai tirar da Mas o lista Bruno agora, vamos botar como um segundo volante. Pensando ali na volância. Mas o João também, né? O João também é segundo. Mas tá ali, todo mundo joga de primeiro, né? Ali, né? Quem foi o primeiro? É ele. Então, assim, é difícil. Não sei até onde vai a vida do Casemiro, não. Essa moçada é boa. Eu acho assim, traz para uma Copa América, agora traz. Vamos ver como é que é, tal, titular, porque tem todo um passado ainda, é uma primeira competição oficial do técnico, etc e tal. Mas a chance dele ir perdendo espaço é grande. Sim. E ele precisa jogar muito lá na Inglaterra para justificar que o tragam, porque realmente tem muito talento aí, sim, você tem razão. É uma posição que o Brasil pode, agora, tem que ganhar experiência, todos eles. Mas estão todos muito bem cotados. Talvez na seleção, e aí não é um privilégio deles, não joguem ainda o que jogam nos clubes. A gente vive falando isso. E tivemos outro exemplo hoje, do Vinícius, o próprio Bruno, que tinha ido bem contra a Inglaterra, já não foi hoje. O Rafinha disse que vai parar com um caminhão de dinheiro, estão ouvindo falar, mas não foi bem. Acho até que ele é pouco acionado. Nesse jogo onde tem Rodrigo e Vinícius, o jogo fica muito pela esquerda. Sim. Porque o Rodrigo se junta ali e sai boa jogada. Né? E sai boas jogadas dos dois, aí eventualmente se vira uma bola pro Rafinha. Mas quando vira lá, ele tinha que resolver mais. Mas, enfim, tem umas dores de cabeça para resolver até essa convocação do Dorival, por ter talentos para as mesmas posições. Eu acho que não imaginava que ele ia ficar com o Wendel nos 2 jogos na lateral esquerda, pensei que ele mexido ali, mas hoje ele precisou mexer muito no meio-campo. E, claro, colocar o Ederson no ataque. De mexer, talvez, né, jogo, mas... E aí tirou o lateral direito, no caso tirou o Danilo. Eu pensei que hoje permaneceria... Mas o Danilo já tinha falado do cansaço e tal, então eu já imaginava que essa direita fosse ser mexida também. E talvez por ela ter que ser mexida. O Endrick é uma entrada quase que, entre aspas, obrigatória, né? E o meio-campo que não estava bom, ele mudou muitos. Aí talvez tenha ficado sem opção de mudar o lado esquerdo. Pascoalzinho, a gente já volta em todos esses assuntos. Eu quero te ouvir sobre o Casemiro, só pra gente chamar o Gaciba e entrar nas polêmicas. Foi tudo pênalti, Gaciba. Você vai chamar? Não, fala, Pascoal. Eu quero te ouvir sobre o Casemiro, aí na sequência a gente vai pro Gaciba. Eu acho que o Casemiro tem espaço na seleção. Casemiro, Marquinhos... Esses jogadores não são jogadores que estejam no estágio de não jogarem mais pela seleção brasileira. No meu entendimento, esses caras ainda são utilíssimos para a seleção do Brasil. Fabrício Bruno foi bem, muito melhor do que eu imaginei. Muito bem, Fabrício Bruno. Muito legal, muito legal. Muito legal. Jogou com personalidade, zagueiro rápido, não perde no mano a mano. Legal. Marquinhos vai voltar, sabe que tem um cara que pode jogar na dele sorrindo. Casemiro, sabe que tem três garotos que podem jogar na dele sorrindo. Sim. Mas o Casemiro ainda é titular da seleção brasileira. Porque você precisa ter uma espinha dorsal forte. Você precisa ter uma espinha dorsal que os adversários entendam que esses jogadores têm que ser respeitados. E eles são respeitados. E eu não abriria a mão. O Paquetá, para mim, posso passar para o Paquetá? Olha quem tá aí no seu ombro esquerdo. Já tá aí, Gaciba, a gente já fala desse meio campo mais lá para frente, vamos falar do Paquetá. Tem um tal de Neymar, né, que tá fora da seleção e joga. Grandão, do lado do Zinho do Tetra aqui eu tô grande.
Tinha um amigo meu, né, que falava mais ou menos assim, Antônio Nobre. Antônio Nobre. Jesus! Né, Pascoal? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Assim, eu acho que algumas coisas são importantes colocar. Em primeiro lugar, gente, nós estamos em 2024. São duas seleções campeãs mundiais se enfrentando, né, dentro do Santiago Bernabéu. Nós temos 5 estrelas no peito. O Brasil não pode, repito, o Brasil não pode aceitar jogar sem a presença do árbitro de vídeo. Claro. Por favor, gente. Não existe isso. Duas seleções nível A jogando sem a presença do árbitro de vídeo. E o que justifica não ter tido, Gaciba? Por que não teve? Não é dinheiro, não é dinheiro. Custa barato para as duas seleções ricas que são. Por que aceitou? Qual foi a imposição para não ter o VAR? Isso é uma decisão de quem tem o mando do jogo, que entra em contato e comum acordo entre as equipes. Ele simplesmente teve o aval das duas equipes para jogar sem o árbitro de vídeo. Lembra que, né, como a gente costuma dizer, né, o árbitro, tudo que envolve arbitragem só é lembrado na segunda-feira, né? Nesse caso não é na segunda, né? Mas é depois do jogo. Né? O pessoal só se preocupa com a arbitragem depois do jogo. Esse é que é o problema. E tem que se antever isso, gente. Não existe jogar Brasil e Espanha sem a presença do árbitro de vídeo. Nós vimos os amistosos aí que aconteceram pela Europa agora. O ESPN mostrou muitos jogos. Né? Seleções nível A, não existe isso. O pessoal tem que ter a presença do árbitro de vídeo. E eu acho que assim, a CBF não está se preparando para uma Copa América. A Copa América vai ter árbitro de vídeo. A Espanha não está se preparando para a Euro vai ter árbitro de vídeo. Então utiliza o árbitro de vídeo. Fazendo essa aspas, que eu acho que é muito importante, eu acho que hoje vocês realmente vão fazer valer a questão de falar do jogo, do que aconteceu no jogo, independente e fora do resultado. Eu acho que isso é muito importante hoje, porque a arbitragem foi decisiva e interferiu diretamente no resultado do jogo. Para mim, com 3 decisões equivocadas capitais. 3. Não consigo enxergar penalidade em nenhuma das jogadas que foram marcadas. Na primeira, o Lamine Yamal, com a perna direita, engata a perna no Beraldo. Beraldo, não dá essa passada para o lado. Tá dando mole porque o cara vai vai cavar a penalidade dessa forma, né? E para mim essa passada lateral. O primeiro que você está falando era o João, né, Gaciba? Não vale a pena. O Beraldo foi o segundo pênalti. O Beraldo foi o segundo. Isso. O João dá uma passada lateral, né, Dani? Que permite ao árbitro uma interpretação essa. Mas claramente, também lateralmente, o Lamine enrosca a perna na perna do João. Né? Não há penalidade. Não há penalidade. Depois, a segunda penalidade marcada é pior ainda, né? É pior ainda, porque o Beraldo chega na bola, crava, tá com as duas pernas cravadas no chão, não faz nenhum movimento adicional e o jogador da Espanha, né, dá a passada com a direita, vê que não alcança a bola e joga a perna esquerda para o lado e engata a perna. Carvalho. Quem chuta a perna do defensor brasileiro é o atacante. Nada. E aí no final do jogo, para mim, uma compensação, né, no qual há uma disputa de bola, o jogador espanhol cai no chão e o atleta brasileiro acaba pulando por cima dele, né, e acaba se enredando, também provocando contato e caindo no chão. E a terceira penalidade equivocada é marcada. Mas não posso só discordar. Vai você. Ô, Gaciba, você sabe que eu sou um cara que gosta de discordar. Do Zinho eu discordo toda hora, mas eu queria discordar de você o seguinte: no pênalti do Galeno, o brasileiro. Bem-vindo ao clube, Galeno, Gaciba. O Galeno foi puxado pelo Carvajal, que jogou a perna em cima do Beraldo no pênalti que o árbitro deu a favor da Espanha, o segundo pênalti. E ele puxa com a mão o pé do Galeno. Na minha visão do lance, o lance quando mostra de frente, aí você vê o puxão, ele puxa o pé do Galeno, que iria dominar a bola com a mão. E aí eu acho que caracterizou o pênalti, porque o árbitro estava bem na frente do lance, na minha visão. Só para tentar ilustrar. Teve também o lance do
do Fabrício Bruno, né? Que sai o lance do gol do Brasil, gol do Brasil, né? Mas eu brinquei no nosso grupo, Gaciba, naquela hora, eu botei pra eles assim, eu falei, pô, isso aí, se fosse pra olhar, é mais pênalti do que o que foi marcado a favor da Espanha, né? Já que ele vai falar de vários, Gaciba, se tivesse o VAR, o Endrick seria expulso, né? Com aquele chute. Vamos olhar o outro lado. Não seria? Não era um chute. Porque ele leva a mão no rosto do jogador e depois ele bate com vontade de esquerda. Se o VAR para, e aí, como vocês gostam de dizer, e põe câmera lenta, que aí a coisa fica pior, talvez o Endrick ali também saísse do jogo, né? Ontem tivemos uma expulsão muito semelhante no jogo de Juventude Internacional, Isso. No qual o Nenê agarra, né, o jogador do Internacional fora da disputa da bola. Maurício. E o Maurício fica indignado com esse agarrão que recebeu fora da disputa da bola e chuta, né, o adversário. O árbitro de vídeo chamou, que era o Daniel Nobre Bins, chama o Anderson Daronco que corretamente o Maurício. Como é que era o nome do árbitro? Bins. Daniel Anderson Daronco. O Fortão. Daniel Nobre Bins? O árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins. Esse foi o Nobre que trabalhou bem, viu, né? Então não é da mesma família não, que o de hoje. Não. Esse é gaúcho lá do lado do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com Portugal, não. A ação do Endrick, e eu acho que é legal assim ressaltar a questão o menino topa encrenca mesmo, só que isso é uma coisa que ele vai ter que se acostumar. Ele vai ter que se acostumar com a questão das provocações, né? O Cucurella passou provocando ele o tempo inteiro, né? Tentando tirar ele do sério, e isso é um risco que aumenta muito na questão do árbitro de vídeo. Acho que pelo fato de ser feito fora da disputa da bola, né, com o jogo já paralisado, né, ele sim, Mauro, seria sujeito a uma revisão e consequente apresentação por cartão vermelho por conduta violenta. Vamos falar de um torneio curto, conduta violenta parte de 3 jogos, tá? Só para saber, acabou o torneio para ele, né? Então, essa é uma coisa que tem que se trabalhar dentro da cabeça do menino, que todos sabem, sem ninguém precisa dizer, que é um talento maravilhoso, mas ele vai ter que se acostumar com esse tipo de conduta, esse tipo de provocação, né? Porque os jogadores realmente fazem esse tipo de artimanha para os jogadores mais jovens, para ver se eles caem nessa arapuca, né? E, consequentemente, cometem falhas. Eu acho, Pascoal, assim, ó, não querendo discordar, para mim o pênalti do Brasil é o mais pênalti dos 3 marcados, tá? É o pênalti a favor do Brasil. Já me ajudou. Né? Só que eu acho que o seguinte, eu acho que esse tipo de jogada, ele consideraria um contato de jogo natural, uma situação que passou se não tivesse marcado os 2 primeiros. Isso é sentimento meu, entendeu? Provavelmente essa jogada passaria batida se não tivesse marcado as 2 primeiras penalidades. Vou falar um negócio. Aí ele teve que se preocupar com o detalhe, né? Porque ele bota a mão para o lado e eu acho que a partir do momento que ele cai e coloca aquela mão para o lado, eu acho que o contato maior é provocado pelo atacante brasileiro, mas é uma jogada interpretativa e eu acho que seria o menor dos 3 erros, né? É exatamente o pênalti marcado para o Brasil, menos mal, né? Que aí o resultado do jogo não ficou tão ruim para nós. Você foi árbitro FIFA, você participou de muitas convenções de arbitragem na Europa, conversou com muitos árbitros europeus, foi chefe da arbitragem, teve muito contato com o futebol europeu. Se é o Brasil que cava os pênaltis que cavou a Espanha, hoje nas manchetes dos jornais da Espanha está dizendo que os jogadores do Brasil são piscineiros, que se atiram dentro da área. Mas como foi o Lamine Yamal, o pessoal vai dizer também, esse moleque de 16 anos é gênio. Até para cavar pênalti ele é valente. Entendeu? Você vê como é que são as coisas. Eu tô reclamando dos jogadores da Espanha que se atiraram contra jogadores brasileiros para cavar pênalti. Os brasileiros não. Foram buscar as jogadas. E para mim, a penalidade do Brasil, para mim, ela é na íntegra, ela tem a demonstração clara que foi um pênalti, na minha interpretação. E aí fica aquela dúvida: será que eles estão mais malandro que a gente agora? Agora, uma coisa é importante a gente colocar aqui, né, em especial para as pessoas que gostam da linha de intervenção do árbitro de vídeo lá em cima.
Né? Esses são dois tipos de jogadas que são interpretativos. Interpretativo. Quando a gente observa, os 2 pênaltis para a Espanha são interpretativos. Quando a gente observa no detalhe, a gente percebe que as duas jogadas, os jogadores da Espanha levam a perna contra né, os defensores brasileiros e fazem isso. O árbitro de vídeo, pelas orientações atual que tem com a linha de intervenção alta, vai passar batida essa aí. Não vai adiantar ter árbitro de vídeo. O do Brasil não vão também, chamar pra Gaciba? revisão. Todos os 3 pênaltis passariam batidos. Todos os 3 pênaltis passariam batidos. Esses pênaltis, pelo que eu conheço, de linha de intervenção que é colocada no árbitro de vídeo, a nível internacional, essas 3 jogadas, a decisão de campo seria respeitada. Porque o árbitro de vídeo, a nível internacional, não está para a melhor decisão. Ele está para corrigir erros claros e óbvios. E o que é a interpretação da FIFA hoje? Se existiu contato físico, existiu um movimento do jogador abrindo a perna, né? No caso estou falando do João, né? E existiu esse contato físico, quem tem que interpretar se esse contato foi ou não faltoso tem que ser o árbitro de campo. Isso não é um erro claro e óbvio, por mais que 100% de nós vejam que não houve a penalidade. Né? Então, isso é interessante a gente colocar, porque a gente está acostumado com o árbitro de vídeo com a linha de intervenção mais baixa, buscando a melhor decisão, né? Não esse com a linha mais Ele alta. só vai chamar no lance contrário, Gaciba. O VAR só vai chamar num contrário, se o VAR achar que foi um pênalti claro e o juiz não viu. É isso? Aí ele chama. Se for interpretativo, nem assim, né? Ele chama em outro tipo de situação. Então, é isso aí, galera. Mais um vídeo aí, né? A seleção brasileira empata com a Espanha por 3-3 aí no Santiago Bernabéu. Foi um jogo muito bom para o Brasil, principalmente no segundo tempo, né? Obviamente que a seleção brasileira foi um jogo muito abaixo em comparação à Inglaterra, mas no segundo tempo o Brasil se achou e o jogo foi páreo, né? No primeiro tempo a Espanha deu um baile de bola aí no Brasil, né? Teve o gol com a falha do Unai Simões, que se fala assim, né, goleiro da Espanha. E o Rodrigo acabou fazendo gol, diminuiu para 2-1, né? E eu vou te falar uma coisa. Esse Lamine Yamal, acho que se fala assim, o moleque é bola. O moleque joga demais, meu filho. O que o cara fez na defesa da seleção brasileira é uma barbaridade, meu filho. Eu já acompanhei ele quando ele estreou no Barcelona, sou Real Madrid, já acompanhei ele quando ele estreou no Barcelona. Mas o moleque é muito brabo, meu filho. Não tem o que falar, né? E já no segundo tempo ele não teve tanto espaço assim, né? Geralmente mano a mano, a marcação já se aproximou com algumas substituições que o Dorival fez. Eu ia falar Tite, né? O do Dorival fez. Então o Brasil conseguiu igualar o jogo ali. E conseguiu, sim, no final do jogo aí, achar o 3-3. A arbitragem interferiu muito no jogo, né? O jogo foi 3-3, 2 pênaltis inexistentes que aconteceu para a Espanha, né? O primeiro em cima do João Gomes, teoricamente teria cometido um pênalti ali, que para mim não foi. Quem buscou o contato foi o Lamine Yamal. Na passada, né? Ele acabou esbarrando na perna do João Gomes, que estava fixa no chão. E para mim isso não é pênalti nunca. E depois também teve isso foi o primeiro pênalti, né? O primeiro gol da Espanha. No segundo gol da Espanha, que foi do Dani Olmo, né? Eu vou te falar uma coisa. Que golaço do Dani Olmo, né? Acho que é do Leipzig, se não me engano. Ele entortou o Beraldo. Sinceramente, o Beraldo levou uma caneta linda. Ainda conseguiu ganhar dividida com o Bruno Gomes, né? Bruno Guimarães. E conseguiu finalizar de canhota. 2-0. Depois teve a falha, beleza. O 2-2. O 2-2, né, do Brasil. Foi uma cobrança de escanteio que, para mim, uma bola parada, né, através de origem de escanteio, que para mim foi pênalti bem claro em cima do Fabrício Bruno. Foi um pênalti bem claro que o juiz não marcou, mas obviamente, né, logo na mesma jogada ali, o Endrick acerta um chutaço de primeira e empata o jogo, né? Então foi um golaço do Endrick, mas pra mim aquilo foi um pênalti, né? E depois teve o pênalti, o ridículo pênalti marcado em cima do Carvajal. Ridículo pênalti marcado em cima do Carvajal. O Beraldo
Não foi, aquilo não é pênalti nem daqui nem na China. Não é possível. 3x3, Rodri batendo no canto esquerdo e fez o 3x2. E o Brasil novamente foi atrás do resultado, né? Conseguiu um pênalti em cima do Galeno, que foi pênalti com o Carvajal. Ele sofreu um pênalti, que teoricamente não foi. Teoricamente não foi pênalti no terceiro gol da Espanha. E no terceiro gol do Brasil, ele comete o pênalti. Então o Carvajal, ele foi do céu ao inferno bastante rápido, né? Ele sofreu pênalti que não existiu, que poderia dar a vitória à Espanha, e no minutos finais, no último minuto do jogo, ele comete o pênalti agarrando o pé do Galeno, e o Paquetá bate e faz o pênalti, o 3x3. Ainda deu dancinha, ainda meteu a dancinha ainda lá na frente da arquibancada do Bernabéu, né? A dancinha lá do Paquetá. Então, para finalizar, uma coisa que poucas pessoas perceberam. O Douglas Luiz, ele deu um tapa na mão do árbitro. Eu acho que foi no minuto 40 já do segundo tempo, antes do pênalti. 40, 42 por ali. O Douglas Luiz deu um tapa na mão do juiz. E quando eu vi isso, eu falei, caraca! Se eu conseguir resgatar essa imagem aí, ou só tem algum vídeo aqui, meu filho. Eu fiquei impressionado, né? Ele teve uma discussão que eu não sei quem, acho que foi o Cucureira, na lateral. Aí ele foi indo em direção ao meio de campo. Aí, sem querer, acho que a mão do juiz estava esticada, ele foi e deu um tapão. Aí o juiz ficou olhando assim, mas ele deixou seguir o jogo, né? Ele poderia ter levado a amarela naquele lance ali, né? Mas o saldo da seleção foi positivo? Foi bastante positivo o saldo da seleção nesses dois amistosos. Vitória e empate. Contra a Inglaterra, vitória, e contra a Espanha, empate, né? Eu quero saber a tua opinião aí. O saldo foi positivo? Qual foi os jogadores que se destacaram nessa data FIFA aí, né? Bento, Beraldo, Wendel, podemos dizer aí Bruno Guimarães, Andrés Pereira se destacou, Endrick. Jogadores novos, né, que estão surgindo na seleção, né? Jogadores novos que tiveram boas atuações nesses dois amistosos aí e conseguiram sim cativar ou cavar uma vaga nessa seleção visando as próximas convocações, né? Quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião nos comentários. É isso aí e tamo junto.